Então, vamos lá. A gente tem falado sobre tipos de texto, né? E hoje nós vamos falar aqui das informações que ficam implícitas no texto, que ficam escondidas no texto, tá bom? Então, o título da aula de hoje é Identificando ideias implícitas no texto. Você já teve a impressão de ler um texto e perceber nele algumas informações que não estavam escritas? Pois é, essa situação é muito comum. E ser capaz de entender as informações escondidas, subentendidas ou pressupostas nos textos constitui-se uma habilidade essencial de leitura. Em algum momento, ao ouvir uma piada, ler uma tirinha, uma charge ou uma propaganda, você não compreendeu o que o texto pretendia veicular? Às vezes alguém conta uma piada pra gente e você fica assim, não? Eu mesma, nossa, demoro a entender, até achar graça daquilo. É por quê? Porque eu provavelmente não peguei uma ideia que estava escondida ali. E isso é muito frequente. E é exatamente pela importância de captar esses sentidos implícitos, esses sentidos escondidos para compreender os textos, é que vamos trabalhar essa habilidade hoje, tá bom? Então, nós vamos começar analisando esse pequeno texto aqui, ó. Vamos imaginar essa situação. Um professor de matemática encontra um ex-aluno. E aí eles começam a conversar. Depois de conversarem um bom tempo, né? O professor pergunta para ele assim: quem está dando aula de matemática para você este ano? Aí o aluno responde: o professor Edson. E aí o professor: ah, o Edson também é um bom professor. E daí a gente tem alguma coisa escondida nesse texto aí, tá? Então, a primeira pergunta é: qual a informação que está implícita, que está escondida nesse texto? Vocês conseguem perceber? Que informação está escondida aí? É como se ele estivesse fazendo, ele falando uma coisa assim que tem tipo um duplo sentido, alguma coisa que você pode Ele é imaginar. bom também? Isso aí, ele é bom também. Tipo, esse professor se acha bom e ele está E dizendo que também, o outro é bom também. Ótimo, Denilson, é isso aí mesmo. É essa a informação que está escondida. Que palavra é responsável por veicular a informação implícita? Ou seja, que palavra que está dando esse sentido aí? Qual é a palavra? também, Também. ou bom? Também e bom. Ó, o Edson também, ou seja, eu sou e ele também é um bom professor. Então ele está dizendo que ele é bom e o outro também. Ótimo. Se o autor não tivesse utilizado essa palavra, se o autor não tivesse colocado esse também, vocês acham que teria o mesmo sentido? Se, por Não. exemplo, você acha que não, Denilson? Se ele falasse só assim, o Edson é um bom professor de matemática. Você acha que quando ele falou também, ele fez uma comparação, né? Eu sou e ele também. Se a gente tirar essa palavra também, ó, o Edson é um bom professor de matemática, é um bom professor. Ele só está falando sobre as qualidades do Edson, tá bom? Então, realmente tem um sentido diferente, tá bom? Agora vamos ver essas frases aqui. E vamos identificar qual é o sentido e qual é a palavra que está escondida, assim, dando um sentido diferente, tá? A professora ainda não entregou as notas das provas. Então, a gente vai achar nessa frase alguma coisa que está dando um sentido diferente aí.
A professora ainda não entregou as notas das provas. Ela vai entregar? Muito bem. Então, a palavra aqui é o ainda. Se eu falasse só assim, a professora não entregou as notas das provas. Beleza. Mas se eu falar assim, ó, a professora ainda não entregou as notas das provas, ou seja, o prazo está correndo e ela ainda não entregou, entendeu? Então tem uma informação implícita aí, tem algo a mais. Poxa, ela ainda não entregou, os outros entregaram, entendeu? Então essa palavrinha ainda. Ótimo. Letra B. O tempo continua chuvoso. Continua? Continua. Continua. Porque se eu falar assim, ó, o tempo está chuvoso. Está chuvoso. Agora, se eu falar o tempo continua chuvoso, está escondido aí, tem uma ideia implícita de que já há algum tempo está chovendo, certo? Poxa, o tempo continua chuvoso, tipo, há uns 5 dias está desse jeito, tá bom? Letra C. Todos tiraram 10 na prova, até o Sérgio. Até Até o Sérgio, né? Por quê? O que está escondido aí? Que ideia está escondida aí? E o Gente, Sérgio não é muito inteligente. pode falar, Denilson. E o Sérgio não é muito inteligente. É isso mesmo. Isso aí é um pouquinho triste, mas a gente escuta muito na escola, né? Fulano tirou tal, até fulano tirou. Porque o Sérgio não vai muito bem, não tem uma boa pontuação e dessa vez até ele conseguiu. Muito bem. Letra D. Lourdes é a professora menos chata que eu tenho. menos. Qual é a ideia, Flávia, aí? Que as outras são mais chatas que ela. Muito bem. Então, se eu dissesse Lourdes, se eu tirasse o menos, ia ficar assim: Lourdes é uma professora chata que eu tenho. Então, a chata é só a Lourdes. Mas se eu disser assim, Lourdes é a menos chata que eu tenho, a professora menos chata, ou seja, de todas as chatas, ela é a que é menos chata. Muito bem, é isso aí, gente. Agora vamos analisar isso aqui, ó. Eu não sei se atualmente existe essa expressão, mas quando eu era criança existia isso aí. A gente falava é bom para burro, tá? Não sei se se vocês já ouviram isso, se alguém na família, algum amigo fala. Então a gente tem aqui a foto do dicionário Aurélio e ao lado uma propaganda escrita assim, ó, bom para burro. Então vamos ver. Explique quais esses dois possíveis significados. Então, esse bom para burro pode significar duas coisas. Digam para mim aí. O que vocês acham? Eu acho que eu nunca ouvi essa expressão, não. Nunca ouviu, não? Já ouviu, Flávia? Não. Johanne, não? Johanne caiu? Deixa eu ver aqui. Isabel tá aí. Vamos participar, Isabel. Cadê você? Isabel, chama a sua mãe aí, Isabel, que ela vai te ajudar nessa expressão bom para burro. Está me ouvindo? A sua mãe conhece essa expressão, Isabel. Quem tiver como responsável ao lado, bom para burro, gente. Ah, vou voltar, Isabel, vou voltar. Olha só, a gente está vendo aqui. Deixa eu voltar aqui, gente, para ela ver. Vou voltar. A gente está vendo aqui essa propaganda. Ó. Peraí, deu. Propaganda do dicionário Aurélio. E ao lado está escrito assim, ó, bom para burro. Bom para burro, na minha época, era uma expressão de quando você queria dizer que algo era muito bom. Você fala, caraca, é bom para burro, é muito bom. Então, o primeiro significado dessa expressão quer dizer somente isso, que é muito bom. Tá? É bom para burro. Mas há um outro significado aí.
O Aurélio, gente, é um dicionário. Então, se a pessoa fala assim, bom para burro, você pode achar que é muito bom, mas também pode falar, ué, será que ele está querendo dizer que esse livro aí é bom, serve, né, para uma pessoa que não é inteligente? Está chamando a pessoa de burra, né? Então, é exatamente isso. Pode ter esse outro sentido também. O bom para burro quer dizer favorecer os de menos, vou colocar assim, né? Na verdade, não seria isso, mas vou colocar com as palavras que me vêm à mente agora. Os de menos inteligência, os menos inteligentes, né? Vou colocar aqui. Os menos inteligentes. Tá? E aí vocês vão colocar com a ideia de vocês. Depois vocês perguntem em casa se os responsáveis já utilizaram essa expressão, tá bom? Bom para burro. Você acredita? As pessoas frequentemente costumam afirmar que o dicionário é o pai dos burros. Outra coisa que eu já ouvi muito Mexias falando. Alguém falou uma palavra errada, vai lá, consulta no pai dos burros. Ou seja, o dicionário que vai ensinar a pessoa a falar corretamente, né? Então, letra A. Você acredita que essa é uma definição adequada para os dicionários? Por quê? Você acredita que chamar um dicionário de pai dos burros é adequado? Por quê? Se a gente for analisar, falar assim, de forma grossa, professora, não, acho que não, porque é uma forma muito grosseira de falar. Concordo com vocês. Mas assim, que mais que o dicionário? Por que seria pai dos burros? Por quê? Vamos tirar essa palavra burros e colocar pais de quem quer aprender. Seria correto falar isso? O que vocês acham? Nem todo burro é bom. Nem todo burro é burro. Mas assim, o que a gente quer dizer aqui, quando a gente fala que falando assim, com esse termo aí, pai dos burros, é claro, a gente está errado, é como se você está ofendendo as pessoas. Mas quando você diz que o dicionário ele vai te esclarecer a respeito de como falar, aí eu acho que cabe, né? Tipo assim, como se fosse um pai ensinando para um filho alguma coisa, né? Educando um filho. Então, o dicionário ele te ajuda mesmo quando você tem algumas dúvidas, com que letra se escreve, você vai lá e olha. E hoje em dia também no dicionário você tem as frases mesmo para ver a palavra na frase, né? É bem interessante. Agora vou propor um desafio, ó. Você é capaz de criar um outro slogan para a propaganda Dicionário Aurélio? O que a gente poderia colocar assim? Aurélio, o quê? Escrever o quê? Uma frase, assim, sobre o Aurélio, como se a gente estivesse fazendo uma propaganda. Tem alguma ideia, Denilson? Bom, Vamos fazer. Agora nós somos equipe de marketing do Dicionário Aurélio. Vamos fazer a propaganda. Hoje existem vários dicionários aí no mercado disputando e a gente quer que o nosso venda mais. O que a gente vai falar? Não tem só o Denilson aqui não, hein, gente? Flávia e Isabela. Veio alguma coisa, Denilson, na sua mente? não. Não? Na minha veio assim, ó. Aurélio, não veio não, vai vir agora, ó. Dicionário Aurélio. Todas as suas dúvidas em um único livro. É um tipo, né, de slogan, né? Tire suas dúvidas, né? Suas dúvidas, a solução para as suas dúvidas, né? É interessante, isso aí. E aí vocês vão criar com o tempo de vocês, tá bom? Vão enviar para mim depois. E aí, eu enviei para vocês o livro O Menino do Pijama Listrado. Existe até um filme, se vocês puderem assistir. É bem interessante. Fala, se eu não me engano, da época da Segunda Guerra Mundial.
que na época de Hitler, né, do nazismo. E aí eles... Eu não vou contar a história, não. Deixa vocês lerem aí. Mas é a história de um menininho que ele é como se ele é alemão e ele faz amizade com um garotinho que é judeu. E, na verdade, nessa época, alemães e judeus, eles eram inimigos. E aí, o que acontece? Então, vocês vão ler para mim os primeiros capítulos só, da página 4 a 25. E vocês vão contar para mim o que acontece nesses primeiros capítulos, tá bom? Aí vocês podem ficar despreocupados, não é para me entregar logo. Vocês têm até quinta-feira para me entregar isso, tá bom? Tá ok? Tá.